bolha das dot-com começou por volta de 1997, atingiu o pico em 2000 e finalmente estourou em 2002. Como seu nome indica, a bolha girava em torno de investimentos especulativos em empresas de internet. Simplesmente, os investidores estavam tão entusiasmados com o progresso da internet que investiram em quase qualquer empresa de tecnologia com pulso. Eles pararam de se preocupar com se a empresa era lucrativa ou se ao menos ela poderia se tornar lucrativa. O bom senso tornou-se uma raridade. Nesta época, apenas uma a cada duas empresas sobreviveu com os negócios, como a Amazon, a qual passou cerca de $100 durante o pico da bolha para $7 por ação. Contudo, ela voltou a subir para mais de $600 por ação, o que para a época era impensável. A conclusão é simples. Como qualquer outra mania, a bolha das dot-com é uma lição fascinante para a natureza humana. A ascensão dos dot-com. A ascensão dos dot-com necessitou de um meio para poderem existir. E esse meio era necessário porque, na altura, apenas 1,5% da população fazia uso da internet. Essas pessoas tinham um vasto conhecimento técnico em manusear esta ferramenta e usavam-na para fins académicos ou para fins industriais. Então, esse meio, em 1993, foi criado e chamava-se Mosaic. Mosaic era um navegador de busca, tal como a Google é, e foi criada pela Universidade de Illinois. Este navegador, ao contrário dos outros navegadores, tinha a grande vantagem de ser muito mais prático, acessível e prático de se usar. E rapidamente chamou a atenção do público em geral. Ou seja, várias pessoas começaram a usar a internet. Não são várias, mas imensas pessoas começaram a fazer uso da internet. Isto chamou a atenção de muitos empreendedores e com eles criaram as tais chamadas dot-com. Das dot-com mais conhecidas ficam a Amazon.com e a eBay, que quando a bolha arrebentou foram das poucas dot-com que acabaram por sobreviver. Ou seja, este navegador em si era bastante promissor, era excelente. Porém, a Mark Anderson, no qual tinha ajudado a construir este navegador como estudante na universidade, assim que ele se graduou, mudou-se para a Califórnia, onde veio conhecer Jim Clark. Jim Clark já tinha um vasto conhecimento no que toca ao mundo empresarial. Ele próprio tinha criado a sua própria startup, a sua própria empresa, chamada Silicon Graphics. Porém, ele estava um pouco insatisfeito com a própria empresa que tinha criado e decidiu sair. E acreditando imenso nas estrondosas capacidades da Mosaic, eles os dois começaram a criar outro navegador, que curiosamente tinha o mesmo nome do navegador criado pela universidade, tanto que a própria empresa que eles tinham criado chamava-se Mosaic Communication Corporations. A empresa mostrou o seu descontentamento e rapidamente estes fundadores mudaram o nome para Netscape. Netscape era em si mais inovadora que a Mosaic. Netscape continha uma das suas principais características era a exibição on the fly, no qual permitia com que o utilizador visse vários textos e gráficos enquanto a página que ele queria era carregada. Nos dias antigamente, essa informação processava-se muito devagar e, de modo a entreter o utilizador, surgiram estas ideias. A Netscape em si tornou-se um grande fenómeno e rapidamente tornou-se o navegador dominante da internet. Tanto que em 1995, 9 de agosto, a Netscape entra na bolsa a valer $28. E nesse dia, as ações dispararam para $75,75 e fixaram-se em $58,25. Num dia, as ações quase que duplicaram. Então, num apêndice de tempo, a Netscape começou a valer $3.000 milhões. Basicamente, os fundadores tinham acabado de se tornar milionários e muitos investidores queriam investir mais e mais e mais na internet. Ou seja, não bastava só investir no navegador, como também começaram a investir nas dot-com, nos tais negócios criados na internet. Então, em 1999, 457 empresas lançaram as suas ofertas públicas iniciais na bolsa. A maioria delas eram dot-com. E no primeiro dia de investimento, 117 destas empresas duplicaram o seu valor das ações. Ou seja, a euforia começou a crescer entre investidores, porque tanto que ninguém queria ficar de fora desta bolha. Esta era a bolha tecnológica, a bolha da internet. E começou a criar-se um síndrome, no qual é chamado Síndrome of Fear of Missing Out, no qual significa medo de ficar fora da internet.
Então as pessoas começaram a investir imenso dinheiro, tanto que o próprio índice, o índice tecnológico Nasdaq, começou a subir exponencialmente. Em pequenos anos, em poucos anos, o próprio índice tinha crescido milhares e milhares de pontos. E assim, chegámos ao auge da bolha. Para definirmos um ponto de partida nesta fase da bolha, devemos saber o que significa a Nasdaq. A Nasdaq Stock Market, ou simplesmente Nasdaq, é um mercado de ações que já junta 2.800 ações, ou mais, de diferentes empresas, em sua maioria de pequena e média capitalização. É o segundo maior mercado de ações em capitalização de mercado do mundo, depois da Bolsa de Nova Iorque. Não é fácil, no entanto, definir exatamente quando as dot-coms atingiram o seu pico, quando a bolha de facto rebentou. E vamos então focar-nos na data 10 de março do ano 2000. Assim que surgiu o ano 2000, surgiu também consigo o chamado Y2K Bug. Como todas as datas eram representadas por somente 2 dígitos, os programas assumiam o 19 na frente para formar o ano completo. E sendo assim, passando para o ano 2000, teríamos então 19 mais 00, o que significa que iria ser registado como o ano de 1900. Os softwares mais modernos, que já utilizavam padrões mais atuais, não teriam problemas em lidar com isso e passariam corretamente para o ano 2000. Mas constatou-se que uma infinidade de empresas e instituições de grande porte ainda mantinham em funcionamento programas antigos, em função da confiança adquirida. Para além disso, temiam-se os efeitos que poderia ser provocado no hardware pelos sistemas BIOS, caso estes reconhecessem apenas datas de 2 dígitos. Caso as datas realmente voltassem para 1900, clientes de bancos veriam suas aplicações dando juros negativos, credores passariam a ser devedores e boletos de cobrança para o próximo mês seriam emitidos com 100 anos de atraso. Surpreendentemente, houve poucas falhas decorrentes do bug do milénio, que se revelou quase inofensivo, apesar de ter gerado uma onda de pânico coletivo, especialmente nos países nos quais os computadores estavam mais popularizados. Todo esse pânico foi injustificado porque a maioria das empresas e dos consumidores domésticos havia adquirido computadores novos ou fizeram a atualização para sistemas operativos preparados para o problema. O assunto gerou muita polémica devido aos grandes lucros gerados para as empresas de informática. Foi alvo de matérias copiosas na empresa e deu até origens a vários filmes. Hoje é considerado como um dos casos registados pela história de pânico coletivo vazio de fundamentos. Este bug foi também um contributo para a bolha rebentar de vez. Com o crescimento excessivo das dot-com, o interesse exagerado e demasiado otimista das empresas em investir desmedidamente, com o fim em obter um retorno irreal das dot-com, fez com que este mercado fosse cotado a um preço irreal. O estouro da bolha das dot-com deu-se em 10 de março de 2000, quando o índice de tecnologia pesada Nasdaq Composite chegou a 5,048,62, mais que o dobro do seu valor em apenas um ano. O índice de Nasdaq caiu um pouco depois disso, que foi atribuída à correção pela maioria dos analistas de mercado, à inversão real de mercado e posteriormente aos resultados adversos nos Estados Unidos, como por exemplo o caso da Microsoft, que estava sendo ouvida pelo Tribunal Federal, e a decisão que a declarou monopólio era amplamente esperada já nas próximas semanas, antes de seu lançamento em 3 de abril. No Japão também entra em recessão, o que faz com que a maioria das empresas entre no chamado panic selling, também muito referenciado nas nossas aulas, ficando sem a confiança que tinham de antes. Ninguém mais quer investir nas dot-com e saltam fora do barco, literalmente. Até que um dia os investidores se deram conta de que as ações cresciam sem fundamento justificado. Isso provocou o pânico generalizado e levou a um enorme volume de vendas. A Nasdaq terminou por absorver uma desvalorização de algo em torno de 76% no final do ano 2001, perdendo algo como 1,75 trilhões de dólares em valor. A maioria das dot-com avaliadas em multimilionárias acabaram por cair e, como resultado natural da queda no preço das ações, muitas empresas foram à falência. Além disso, muitas outras tiveram que reestruturar
para conseguir sobreviver. Empresas como, por exemplo, muito conhecidas, a Yahoo, a Amazon, o eBay e PayPal foram exemplos de empresas que sobreviveram, porém amargaram grande desvalorização das suas ações. Logo, posto isto, o modelo de negócio teve que ser reavaliado para que se adequasse a uma nova realidade e fosse sustentável a longo prazo. Quanto a mim, as causas do arrebentamento da bolha em sumário foi o gasto excessivo de recursos no chamado Y2K, a recessão do Japão, que gerou então esse panic selling, o aumento da taxa de juros americana entre 1999 e 2000, o excesso de entusiasmo com o setor. Muitas empresas eram criadas apenas na expectativa de darem certo, ou seja, o otimismo estava lá no topo, sem estar à espera, estavam sempre à espera de um retorno imediato, e a corrupção corporativa. Muitas empresas envolveram-se em fraudes para forjar seus indicadores contábeis e atrair investimentos. No fim do ano 2000, um quinto das empresas que fizeram a oferta pública de ações em 1999 fecharam as portas depois de verem os seus valores caírem. O governo cortou taxas de juros para tentar reverter ou pelo menos amenizar esta situação, mas nada adiantou. Em 2001 e até 2002, a bolha explodiu, com as ações entrando assim num mercado baixista. O crash que se seguiu viu o índice da Nasdaq, que havia subido 5 vezes entre 95 e 2000, cair de um pico de 5.048,62 em 10 de março de 2000 para 1.139,90 em 4 de outubro de 2002, uma queda de 76,81%. Quando as empresas deram conta que a internet não era uma fonte ilimitada de lucros e que as projeções poderiam não ser reais, o valor das ações começou a diminuir, o que levou a que estas empresas vendessem as suas ações o mais rapidamente possível, o já mencionado panic selling. Com a queda acentuada do valor das ações, levou a que muitas empresas acabassem falidas, como é o exemplo da Pets.com, Boo.com e Benz. Agora vamos dar o exemplo aqui da já mencionada Amazon, que foi uma das empresas que sobreviveu e lucrou com esta bolha. Falar um pouco dela. A grande diferença entre a Amazon e as outras empresas foi que esta utilizava um método de ciclo de conversão de dinheiro, que era uma maneira de receber o dinheiro mais rapidamente, pois os consumidores pagavam os seus produtos através de cartão de débito ou crédito, o que fazia basicamente a Amazon receber o dinheiro na própria hora. E assim manteve os seus dias para receber perto de zero. Além disso, estas empresas demoram algum tempo a receber os seus produtos dos fornecedores. Por exemplo, demoram até 30 dias. Um exemplo. O que fez com que a Amazon tivesse vendido os seus produtos mesmo antes destes chegarem dos seus fornecedores. Com este método, assim a Amazon lucrou muito e ultrapassou esta bolha das .com e tornou-se uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo inteiro. Há muitas empresas que foram criadas na altura da .com, mas como se sabe, muitas faliram, mas também há algumas que ainda funcionam hoje em dia, tal como a Amazon, a eBay, a Priceline, a SanDisk e a Shutterfly. A Amazon é provavelmente um dos melhores exemplos que se pode tomar quando se fala de empresas que sobreviveram ao Burst of the Bubble. É uma empresa que conseguiu sobreviver porque angariou 600 milhões de dólares semanas antes deste acontecimento se dar, o que ajudou bastante na recuperação da empresa e também graças à boa gestão de Jeff Bezos, que hoje em dia é o homem mais rico do mundo. É uma empresa que começou apenas por vender livros online, mas hoje em dia já se pode comprar qualquer tipo de produto através do site da Amazon. Já tem mais de 40 empresas sob o seu controle, por exemplo a Twitch, que é uma plataforma de streaming, a IMDb, plataforma onde se pode consultar qualquer tipo de filme, e a Audible, que é uma aplicação onde se pode ouvir o livro. Agora falando de empresas que faliram na altura da .com. Pets.com é uma das empresas mais conhecidas da altura e que faliu em 2000. Vendia
produtos para cães, para animais, comida, brinquedos, e era tudo muito barato. Eles vendiam a 1/3 do preço que lhe custava produzir aquele produto, ou seja, nunca na vida iam ter lucro. Eles gastavam muito dinheiro em marketing. Eles houve um ano em que tiveram vendas de $619 mil e gastaram em marketing 11,8 milhões. Eles ganharam popularidade através da sua mascote, que era um cão feito de meias, e uma vez gastaram muitos milhões num anúncio para aparecer na Super Bowl, que é um anúncio que tem um máximo de 30 segundos de duração. Faliu em 2000 e gastou mais de $300 milhões do dinheiro dos investidores. A única coisa que hoje em dia se mantém viva desta empresa é a mascote, que aparece em vários anúncios. Hoje em dia, se não me engano, é na Toyota, e tem o seu slogan de "Everyone deserves a second chance". Em conclusão, podemos dizer que quando se trata de novos negócios, nós pensamos em investir, nós devemos analisar sempre bem a situação, porque nunca sabemos como é que aquilo vai correr, por isso convém estudar bem aquele mercado, se a empresa vai para a frente ou não. No caso das empresas, às vezes o nosso estilo de negócio não se adequa bem ao novo mercado, por isso o melhor a fazer por vezes é adaptar-nos, porque podemos acabar como a empresa Kodak, que acabou por falir quando era de topo da fotografia.